Yaldabaoth, o demiurgo malévolo e criador do mundo material, criador do caos, aprisionador dos espíritos à matéria, filho de Sofia. Sofia, a personificação da sabedoria. Sabedoria? Se isso é sabedoria, o que seria o caos? Pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo. Questione esse conteúdo. Questione até a si mesmo. Questione sua forma de pensar. Yaldabaoth, a história do Deus do Antigo Testamento. Segundo os antigos textos gnósticos, existia um Deus criador descrito como o filho do caos. Seu nome era Yaldabaoth e era descrito como um anjo no apócrifo Evangelho de Judas. Ele é mencionado inicialmente no cosmos, caos e submundo como um dos 12 anjos criados para governar o caos e o submundo. No Evangelho de Nicodemos, Yaldabaoth é chamado de Satã. Yaldabaoth era o criador do reino visível, o que chamamos hoje de mundo material. Ele era considerado o príncipe das forças criativas nos seres humanos. Yaldabaoth e suas criações eram referidos como serpentes. Antes dos padres latinos da Igreja alterarem os textos gregos originais, estes simplesmente faziam referência a Yaldabaoth como verme, indicando que ele era um tipo de parasita ou verme que buscava dominar a humanidade. Isso é descrito com mais detalhes no apócrifo de João, onde Yaldabaoth é chamado de ignorante trevas. Quando a luz se misturou com as trevas, esta passou a brilhar. E quando as trevas se misturou com a luz, esta escureceu a luz, tornando-se nem luz e nem treva, mas opaca. Yaldabaoth tinha muitas faces para colocar uma frente a todos de acordo com seu desejo. Ele compartilhou seu fogo com os serafins, tornando-se senhor sobre eles devido ao poder de sua glória, herdada da luz de sua mãe. Yaldabaoth passou a se chamar de Deus e não obedeceu ao lugar de onde veio. Esta é a história do primeiro arcanjo, que tomou grande poder de sua mãe Sofia e se revoltou contra ela. Ele se mostrou arrogante ao pensar que era Deus, o que desagradou os deuses reais, que lhe mostraram a imagem de um Deus verdadeiro. Com inveja, Yaldabaoth tentou criar uma criatura à sua própria imagem, resultando em Adão, o Deus do Antigo Testamento. No entanto, essa narrativa não agradava os poderosos líderes da Igreja Cristã do século IV e d.C., que destruíram a maioria dos textos gnósticos. Ainda assim, a retidão prevaleceu e alguns sobreviveram até os dias de hoje. Os arcontes, entidades maquiavélicas segundo os gnósticos. De acordo com textos gnósticos como os documentos de Nag Hammadi, existem entidades denominadas arcontes, que governariam o mundo material e se alimentariam da ignorância e emoções negativas humanas, como medo, ódio, raiva e tristeza. Sem capacidade de criar ou sentir empatia, essas entidades agiriam como um vírus mental, implantando pensamentos destrutivos e maléficos na mente das pessoas, influenciando até mesmo em sonhos através de pesadelos. Os arcontes teriam se desconectado da fonte divina e apenas operariam pela lógica, como máquinas sem alma. Seu objetivo primordial seria impedir que a humanidade alcançasse o conhecimento de sua natureza divina, inerente, e a libertação do ciclo de morte e renascimento, mantendo-as presas em um estado primitivo de medo e sofrimento através da ignorância. Relatos de possessão demoníaca, vozes na cabeça de esquizofrênicos e instintos assassinos de criminosos estariam diretamente ligados à influência negativa desses seres sobre a mente humana. Segundo a cosmologia gnóstica, a existência dos arcontes teria grandes implicações para explicar fenômenos paranormais e compreender a real condição do homem neste mundo, dominado pelas forças de Yaldabaoth, o demiurgo, seu criador, e de suas emanações malignas. Este pode ser um dos livros mais perigosos do mundo, chamado Al-Azif ou Necronomicon. Este livro fala sobre magia negra e civilizações antigas que viveram na Terra há milhões de anos, mesmo antes da existência dos humanos. Essas civilizações são descritas como civilizações satânicas, que mencionam no Alcorão que os djinns viveram na Terra antes de Adão e Eva. O livro não apenas explora essas civilizações antigas, mas também explica como se comunicar com essas criaturas.
Através deste livro, sabe-se que a idade média dos gênios chega a 5.000 anos. Todos os exemplares deste livro, traduzidos para diferentes idiomas, foram queimados, restando apenas um exemplar na Biblioteca do Vaticano. Curioso, não é mesmo? Para acessá-lo, você precisa de uma licença oficial. O autor deste livro é Abdullah al-Hadrad. Livro de Enoque. Os Anjos Caídos e o Nascimento dos Gigantes. Segundo o livro de Enoque, os sentinelas eram anjos encarregados de supervisionar a humanidade. Porém, 200 deles se apaixonaram pelas mulheres humanas e decidiram descer à terra para tomar essas mulheres como esposas. Seu líder era chamado de Samiasa. Os sentinelas caídos geraram filhos com as mulheres humanas. Esses filhos eram gigantes conhecidos como Nefilins, que media mais de 4.000 pés de altura. Eles se voltaram contra a humanidade e causaram destruição. Além disso, os sentinelas ensinaram à humanidade habilidades secretas, como fazer armas, joias e maquiagem. Isso levou a novas formas de sedução e violência entre os humanos. Diante disso, os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel observam a situação caótica e decidem agir. Deus lhes diz que o dilúvio acabará com a corrupção. Cada um recebeu uma tarefa: punir Azazel, destruir os Nefilins e prender os sentinelas rebeldes. Os Anunnaki estão entre os seres mais misteriosos e poderosos dos mitos e tradições sagradas. Foi dito que os Anunnaki tinham uma enorme expectativa de vida de milhares de anos. Eles vieram para a Terra com a missão especial de trazer a sabedoria e também extrair certos materiais do próprio planeta Terra. Agora, um dos proponentes interessantes da pesquisa histórica de Zecharia Sitchin não são apenas os Anunnaki, mas de onde os Anunnaki realmente vêm. Os sumérios foram muito claros na diagramação de todos os planetas externos conhecidos no Sistema Solar, com precisão. Contudo, eles incluíram um planeta adicional que chamaram de Nibiru. Os Anunnaki tinham danificado sua atmosfera e, usando ouro, eles descobriram que poderiam remendar estes buracos atmosféricos. Assim se transforma a história da nossa humanidade. Os Anunnaki literalmente vieram para a Terra para extrair o ouro. E quando entenderam que era um trabalho árduo a fazer, nos criou como uma raça de trabalhadores para fazer isso por eles. As hipóteses de Sitchin é de que os Anunnakis vieram para a Terra para extrair ouro e criar humanos para efetuar a tarefa para eles foi ousada e controversa. Se for verdade, significaria que a quase obsessão da humanidade com tudo o que é ouro tinha uma base histórica. Mas esta incrível noção que humanos foram formados para encontrar ouro e entregá-los aos deuses não foi apenas uma teoria criada por Sitchin. Acreditem ou não, há uma evidência arqueológica que sugere que aquele antigo povo fez exatamente isso. Lago Guatavita, Colômbia. Considerado como sendo o local antigo da cratera de um meteoro, este lago montanhoso em forma circular já foi local de rituais antigos notáveis envolvendo ouro séculos atrás. O lago Guatavita estava dentro do território de Muisca, ou do povo Chibicha, que era um clã não tão avançado quanto a civilização Inca ou Azteca, mas um clã com civilização própria que tinha muito ouro. O governante da parte sul do território de Muisca era conhecido como Zipa, que era responsável por realizar o ritual mais sagrado de Muisca. De acordo com a lenda, o Zipa flutuaria numa barcaça real até o meio do lago Guatavita para fazer oferendas de ouro para um deus que acreditavam estar no fundo do lago. Era sabido que o chefe era adornado com resina e depois adornado com pó de ouro, e que depois pulava na água a fim de lavar o ouro em pó. E que este ouro se acumularia naquele lago e que os objetos de ouro, assim como os sacrifícios, seriam jogados dentro daquele lago específico. Em 1911, uma escavação do lago Guatavita foi liderada pelo engenheiro inglês Hartley Knowles. Knowles relatou que tinha recuperado $20 mil do tesouro do fundo do lago, incluindo artefatos dourados.
Este achado formidável poderia ter oferecido prova irrefutável de que povos antigos extraíram ouro com o objetivo de oferecê-lo aos seus deuses, como as traduções de Sitchin das tábuas antigas sumerianas tinham indicado? Talvez. Mas há outra teoria, que sugere que a obsessão da humanidade pelo ouro não é devida a algumas simples conexões históricas que remontam ao nosso passado remoto, mas devido ao poder genuíno que o ouro possui. Um poder que, se liberado, poderia revelar os mistérios do universo. De todos os fatores que tornam o ouro precioso, como sua cor, seu brilho, sua condutividade, há um fator que o torna um dos mais valiosos de todos os metais preciosos. É genuinamente muito, muito escasso. Agora, quanto ouro extraído realmente existe no mundo? Considerando que estamos extraindo há 6.000 anos, não existe tanto assim. Na verdade, se você pegasse todo o ouro extraído em toda a história e derretesse tudo em um único bloco, provavelmente cobriria uma quadra de tênis a uma profundidade de cerca de 9 metros. É isso aí. Esse é o total. Razão pela qual o ouro é tão difícil de ser encontrado é que cada onça de ouro que já foi encontrada na Terra não se originou realmente em nosso planeta. Em 2015, uma equipe de arqueólogos descobriu uma grande quantidade de mercúrio líquido sob a pirâmide mexicana. Existem várias ocasiões em que o mercúrio é encontrado na forma de um pigmento vermelho pulverulento chamado cinábrio nas tumbas dos mesoamericanos, mas encontrá-lo na forma líquida é extremamente raro. Teóricos sugeriram que a presença de mercúrio líquido pode ter sido uma parte do sistema de propulsão usado pelos astecas. Acredita-se que a descoberta do mercúrio líquido poderia ser uma representação do submundo onde residiam os mortos, provavelmente os restos mortais dos reis de Teotihuacan. Os astecas chamaram o antigo local de Teotihuacan de Cidade dos Deuses. Ele está localizado a cerca de 50 quilômetros a nordeste da atual cidade do México. Não há registro de quando a cidade foi construída, mas floresceu já em 400 a.C. e se tornou o lugar mais poderoso e influente por volta de 400 d.C. Estima-se que cerca de 100 a 200 mil pessoas viviam em Teotihuacan, que construíram monumentos gigantes como o Templo da Serpente Emplumada Quetzalcoatl e as Pirâmides do Sol e a Lua do Sol. Uma antropóloga da Universidade da Califórnia chamada Rosemary Joyce disse que os mesoamericanos usaram cinabre para criar mercúrio líquido para decorar objetos de jade e aplicá-lo nos cadáveres de seus membros reais. Existem 3 outros locais na América Central onde o mercúrio foi encontrado, mas não em uma escala tão grande abaixo do Templo da Serpente Emplumada. A história escreve: as muitas estruturas que ainda existem em Teotihuacan parecem estar codificadas com princípios matemáticos e cósmicos avançados, e o layout reflete precisamente as posições dos planetas em nosso sistema solar. Escavações modernas no local revelaram descobertas de mercúrio líquido, paredes revestidas de mica e estranhas esferas douradas contendo substâncias desconhecidas, todas as quais estão fora do lugar no mundo antigo. Seriam esses artefatos remanescentes de uma sociedade alienígena? Talvez até um espaçoporto extraterrestre? O autor suíço Erich von Däniken disse: o mercúrio líquido não foi encontrado apenas em Teotihuacan, de acordo com antigos textos indianos, mas já fez parte do sistema de propulsão que os extraterrenos usavam para suas máquinas voadoras. Questione tudo e até nosso próximo vídeo. A região andina, local onde se desenvolveu a civilização Inca, era habitada por grupos humanos desde aproximadamente 4.500 a.C. e antes dos Incas, havia abrigado uma outra grande civilização conhecida como Chavin, em torno de 900 a.C. e 200 a.C. Os Incas chamados de Quechua dominavam a região de Cusco desde pelo menos o ano 1000, porém, a partir do século XV iniciaram um processo de centralização e conquista territorial.
O surgimento oficial do Império Inca aconteceu, segundo os historiadores, com o reinado do Sapa Inca, termo em quechua para imperador Pachacuti. Durante seu reinado, os Incas iniciaram a conquista territorial da região andina, processo que foi continuado por outros imperadores Incas. Os Incas conseguiram construir um império territorialmente muito vasto, que se estendia por mais de 4.000 quilômetros, desde parte da Colômbia até o norte do Chile e da Argentina. Os povos conquistados por eles eram obrigados a pagar impostos, e as regiões dominadas eram integradas ao império por meio da construção de estradas. Os Incas possuíram mais de 40.000 quilômetros de estradas, por ordem do Sapa Inca, e culturalmente absorvidas com o deslocamento de população quechua para essas regiões. Há mais de 6.000 anos, uma civilização misteriosa possuía mapas detalhados do nosso sistema solar. Os sumérios criaram esses desenhos usando argila. Os desenhos sobreviventes mostram que eles compreendiam que o Sol é uma estrela no centro do sistema solar e que outros planetas orbitam ao seu redor. Eles até desenharam com precisão as órbitas e posições dos planetas. Curiosamente, algumas de suas pinturas também representam imagens estranhas com entidades gigantes. Os sumérios consideravam essas entidades como deidades. De forma intrigante, alguns dos desenhos desses deuses exibem símbolos semelhantes a sequências de DNA humano. Além disso, eles tinham símbolos relacionados à medicina que guardam grande semelhança com símbolos médicos modernos. Até hoje, não conseguimos compreender como, milhares de anos atrás, a civilização mais antiga da humanidade possuía um conhecimento tão profundo da astronomia. Isso levanta a questão de se essa antiga civilização não era atrasada, mas sim havia avançado muito além da nossa compreensão atual. Conheça agora os 5 benefícios do despertar espiritual. O que é o despertar espiritual? O despertar espiritual ou expansão da consciência é um processo de transformação interior profundo em que uma pessoa ganha uma compreensão mais profunda de si mesma, do mundo e da natureza da realidade. Veja se você já está sendo beneficiado. 1. Autoconhecimento. O despertar espiritual muitas vezes leva a uma compreensão mais profunda de quem você é, seus valores e propósito na vida. 2. Paz interior. Muitas pessoas se relacionam com um senso de paz e acessível que acompanha o despertar espiritual. Isso pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. 3. Conexão universal. Muitos indivíduos que passam por um despertar espiritual sentem uma sensação mais profunda de conexão com o universo e com outras pessoas. 4. Compaixão e empatia. O despertar espiritual muitas vezes leva a um maior senso de compaixão e empatia pelos outros, o que pode melhorar os relacionamentos e promover ações altruístas. 5. Clareza de propósito. Isso pode te ajudar a esclarecer seus objetivos e prioridades na vida, direcionando você em direção a uma vida mais significativa e alinhada com seus valores. É importante observar que o despertar espiritual é uma experiência profundamente individual e pode variar amplamente de pessoa para pessoa. Pense nisso. Desperte. Tatsavitu Vareniyam